Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. O nosso presidente, depois que andou falando besteira aí de que pintou um clima com menininhas de 15, de 14 anos, agora ele tenta aí conter os estragos, né? E para tentar conter os estragos, ele conta cada vez mais mentiras. É sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. Mas antes de nós darmos sequência aí ao vídeo, gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo. Se vocês já acompanham o canal, já assistiram outros vídeos no canal e não são inscritos, se inscrevam, deixem um comentário que eles são todos lidos e considerados e vamos embora pro vídeo. Então, gente, a gente sabe que o nosso presidente está ficando cada vez mais enroscado com as próprias palavras, né, com as próprias mentiras que contam e assim, se ele não está mentindo, está prevaricando. Aí eu não sei o que é pior. Aí, para tentar conter os estragos, a sua esposa, junto com a ex-ministra Damares, aquela lá que também inventou histórias ou prevaricou, elas tentaram conversar com as venezuelanas. Eu vejo isso como uma forma de intimidar as venezuelanas que foram citadas pelo presidente e também não deu muito certo. Reportagem do Brasil de Fato, eu vou colocar aqui o áudio da reportagem para vocês verem o que aconteceu. A campanha de Jair Bolsonaro à reeleição segue tentando conter os danos e explicar o vídeo em que o presidente do PL utilizou a expressão "pintou um clima" para se referir a jovens venezuelanas com idades entre 14 e 15 anos. Bolsonaro ainda insinuou que as meninas se prostituíam. Nessa terça-feira, dia 18, foi divulgado um pretenso pedido de desculpas do mandatário sobre o caso. Ao lado da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e da advogada e professora universitária Maria Tereza Belândria, apresentada como embaixadora da Venezuela no país, o presidente se contradisse. Ele afirmou que sabia que as meninas eram trabalhadoras. Belândria foi nomeada pelo autoproclamado presidente venezuelano Juan... Até por aqui tá bom. Ele chamou uma advogada que é uma embaixadora fake, que não é a embaixadora da Venezuela no Brasil, é uma embaixadora autoproclamada de um presidente que não é presidente da Venezuela. Então, quer dizer, ele para tentar contornar uma situação, ele chama uma pessoa falsa para tentar dar credibilidade a uma mentira que ele havia contado e depois ainda se embananou todo. Não, eu sabia que elas eram trabalhadoras. Ele fez um vídeo no Twitter e esse vídeo ele estava lá com esse vídeo foi postado nas redes sociais aí do presidente e ele estava lá com a sua esposa e com a embaixatriz fake da Venezuela, e aí ele fala também umas absurdo. Vamos ouvir também o que ele fala, porque vocês não merecem que eu coloque a imagem dele aqui. Estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda. Ele está indignado com algumas ações dos militantes de esquerda. Ele vai na televisão, no podcast, ou sei lá, sabe desde onde ele foi. Ele fala que pintou um clima e está indignado com militantes de esquerda. Vamos ver por que ele está indignado com militantes de esquerda. Que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política nesse momento. Quem foi falar com as meninas venezuelanas foi a esposa dele e foi a ex-ministra dos Direitos Humanos, aquela Damares Alves, que inventou a história lá, que conseguiu colocar a ilha de Marajó entre o Suriname e a Guiana Francesa. Então ninguém está inventando nada, isso é desespero puro. Meses depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa. A mentira aqui no caso é você veicular uma fala que ele mesmo disse, né? Uma fala do próprio presidente. E assim, será que é mentira mesmo? Vamos ouvir o que o presidente disse. Eu olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas. Falas do presidente, não tem edição. Ele está no podcast lá falando. Eu não estava numa comunidade e vi que eram meio parecidas. Então, pintou o clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Pintou o clima, voltei, posso entrar na sua casa, entrei. Que manipulação tem aí? 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida.
Você quer isso para tua filha? Que tá... Surpreendentemente, essa não foi a primeira vez que ele falou essa besteira. Surpreendentemente, da outra vez que ele falou uma besteira no mesmo nível, ele foi ainda mais explícito. Quer ver? Podcast Collab transmitido em 12/9/2022. Escutem. São Sebastião, Brasília. A moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança, etc. Eu parei numa esquina, tirei o capacete. Eu olhei para trás, tinha umas 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado. Podcast em que ele deu uma entrevista um mês antes do que ele está dizendo aqui agora, né? Então ele já havia reproduzido essa história. É porque chamou a atenção, eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto, posso entrar entre? Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Para quê? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Fale. Vou falar. Fala. Para fazer programa. Para fazer programa. Para fazer programa. Então quer dizer, não é a esquerda que está colocando palavras na boca, saiu da boca dele. Neste programa do dia 12/9, ele falou, eram garotas de programa. No programa do domingo passado, que deu toda a confusão, ele havia flertado com as garotas, né? Ele estava num comportamento de flerte. Então, ninguém está manipulando não, senhor Bolsonaro. Isso aqui saiu da sua boca mesmo. E o que acontece? Quando você não tem o que dizer, porque assim, isso está muito claro, está muito explícito, não tem como você dizer que isso é mentira, você acaba atacando com outras mentiras. É notório, né, que o candidato à presidência, o Lula, ele foi no podcast do Flow, mais de 1 milhão de pessoas assistindo de forma simultânea. Conversou bastante de forma descontraída lá com o Igor 3K, e assim que terminou o programa, as fake news começaram, né? Aí sim, as manipulações, porque para você também conseguir combater as besteiras que um fala, você tem que manipular o que o outro fala. O Silas Malafaia, pastor, né? E se é pastor, a gente pensa que é contra a mentira, ele divulgou o seguinte vídeo. Ele está em vídeo, mas até por uma questão de direito e até por uma questão para não ficar também disseminando fake news, eu vou colocar só o áudio para vocês. Vamos escutar. Finalmente saiu o plano de governo do Lula. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir, porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Vai deixar ele fazer isso com você? O que acontece aqui? Isso é uma frase realmente tirada de contexto. Existia um contexto para esta frase. Se a gente pegar a frase do começo ao fim, ela foi tirada do contexto, como se ele falasse que o político ele tem que mentir. Sabe a quem ele estava se referindo? Ao atual presidente. Ele estava se referindo a uma fala do atual presidente, né? Vou pegar aqui a fala completa do atual presidente, que foi falada justamente no mesmo período em que ele falou, né? No mesmo podcast lá que ele deu entrevista. Ele, o Jair Bolsonaro, deu a entrevista lá naquele podcast no domingo que ele falou que pintou o clima com as meninas, né? Só assistir a fala inteira. Mas o que o Lula estava falando com o Igor 3K? Vamos pegar a fala inteira do Lula. Sabe, você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas... Ele está falando,
Bozo, ele falou naquele programa que o político tem que mentir. E assim, não vou colocar aqui, mas é só pegar aquela fala completa do Bolsonaro naquele programa que a gente vai ver que ele diz, né, dessa questão da mentira, que todo político mente. O Maluf já tinha falado isso há 20 anos atrás, né? Também eles são da mesma escola, né, Bolsonaro e Maluf. Então, é a única forma que eles têm para poder aí atacar, né, o campo progressista. Eles não conseguem atacar com verdades. Eles não conseguem discutir as verdades, eles então criam fake news. O que não precisa ser feito muito com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele mesmo acaba dando vários disparos no próprio pé. Ele gosta de arma, né? Gosta de dar vários disparos no próprio pé. Isso revela o caráter da pessoa, né? Então nós estamos falando aí com pessoas que tendem a ter aquela ideia mesmo, né? Voltando àquela questão do flerte, né? Do pintou o clima, ele tende a ter aquela ideia, né? De que por serem pobres, então levam vida desregrada. É bem um preconceito de classe mesmo, né? Aí nós temos aquela questão, né? Saiu até piadinha aí na internet, né? Um senhor à época com 67 anos, ele olha meninas de 14 e 15 anos e fala que pintou um clima. O que você faria? Você chamaria a polícia ou você votaria nele? É uma coisa muito séria. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Em breve estaremos com novos vídeos. Tchau!